tarde. É sempre um prazer, né? Eu não canso de falar isso, de estar aqui, principalmente na sexta-feira, onde todos somos conhecidos, né? A gente olha e conhece todo mundo, que não conheça pelo nome, mas pelo menos de vista. Isso nos aproxima, né? Fica mais fácil desenvolver o trabalho. E por falar em trabalho, a gente vai falar em leis. Lei de conservação. É muito importante. Ela vai estar no capítulo 5 da terceira parte do Livro dos Espíritos, questões 702 a 727. Mas eu não vou ficar só nessas questões. Eu vou abrir um pouco o leque. Apesar de lá em cima estar escrito palestra, na verdade isso é mais um estudo que a gente vai dividir com vocês, aonde a nossa querida Lívia tem uma participação muito grande, que alguns slides ali que eu vou passar, são ela que me passou. Conversando com ela, já me adiantou alguma coisa, facilitando o meu trabalho. E não poderia faltar, quem conhece a Lívia sabe disso, todos os slides estão com referências. Se não tiver com referências, ela iria puxar a minha orelha. Então vamos começar. Isso. Vou dar uma revisão rápida, vamos passar rápido nesse slide. O Livro dos Espíritos, ele é a síntese da doutrina espírita e se divide em 4 partes. Olha que interessante para nós raciocinarmos. Primeiro a gente escreve um texto, uma carta, um livro. Depois a gente faz uma síntese ou um resumo. Os espíritos, já sabendo o que queriam, fizeram o contrário. Primeiro, em 1857, ele lança a síntese, que é o Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes. E depois ele lança, inclusive, não em ordem de lançamento, mas ele lança a sequência. A Gênese, as causas primeiras, foi lançado em 1868. Depois ele vem com o segundo livro, O Mundo dos Espíritos, que está no Livro dos Médios, que foi o primeiro livro depois do Livro dos Espíritos, 1861. As leis morais, que estão no Evangelho, 1864, e o Céu e o Inferno, 1865. Então, os espíritos lançam primeiro a síntese, depois ele aprofunda cada parte em um livro, onde a gente vai buscar mais, e se nós quisermos mais, ainda tem as revistas espíritas que vão trazer muito mais informações a respeito da nossa doutrina. Aí nós vamos falar das leis de conservação. Por que eu trouxe isso? Já vou explicar. A parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais, se divide em 12 capítulos. Lei divina ou natural, lei de adoração, trabalho, reprodução. E aqui nós vamos conversar, que é a lei de conservação e etc. São 12 leis. Nós precisamos estudar todas essas leis. Eu acho fundamental, importantíssimo, participarmos de grupos de estudos da casa, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, e assim sucessivamente, e nos aprimorarmos cada vez mais no estudo das leis divinas. Mas é fundamental nós termos isso na ponta da nossa língua? Não, não é fundamental. Vou explicar por que não é fundamental. Porque é uma quantidade muito grande de conhecimentos. É importante estudarmos, estudar sempre, nos aprimorarmos sempre. Mas imaginemos, as pessoas que encarnaram até 1800 tinham esse material para estudo? Não tinham. As pessoas de outras nações que têm como religiões, como dogma de religião, as pessoas nascem naquela religião, eles têm esse material para estudar?
Não, eles não têm. Nós somos agraciados, privilegiados de termos. Por isso que é importante nós estudarmos, mas não é fundamental. Por que não é fundamental? Porque na questão 621 do Livro dos Espíritos, todos eu tenho certeza que sabem a resposta onde está escrito a lei de Deus. Eu acho que não tem ninguém aqui no salão que não saiba a resposta dessa questão. Então, se está na nossa consciência, se os Espíritos responderam que está na nossa consciência, já está ali, é só nós consultar antes de tomarmos qualquer atitude, se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Porque Deus já colocou na nossa consciência todas as leis divinas, todas as leis morais, independente de religião, de época que encarnamos, de país, seja aonde for, está tudo na nossa consciência. Todas aquelas 12 leis estão aqui. E eu não tenho dúvidas disso, porque para mim, essa é a minha verdade. Quando eu vou te falar uma verdade, vou te falar a minha verdade é a doutrina espírita. Então, baseado na doutrina espírita, eu não tenho dúvidas que todas as leis divinas estão na nossa consciência. E nós só precisamos consultar o nosso eu, se aquilo é certo ou se é errado. Se todo mundo faz, nós devemos fazer? Não, não é porque todo mundo faz que nós devemos fazer. Tem muita coisa que todo mundo faz, mas é errado fazer. Tá? Então, nós vamos começar agora. A lei de conservação, ela se divide em instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrenos, necessários e supérfluos, privações voluntárias e mortificações. É aqui que nós vamos começar a estudar. Instinto de conservação. Nós trazemos dentro da gente esse instinto, tá? Já faz parte da nossa natureza o instinto de conservação. Diz respeito especificamente à sobrevivência e à perpetuação das espécies. É uma lei da natureza e todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, racionado em outros. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 702. Como eu disse, tudo com referências. Então, gente, todos temos um instinto de conservação. Todos temos a necessidade de conservar. Vamos lá. Instinto. O que é o instinto? É a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. A Gênesis, capítulo 3, itens 11. Instinto. Às vezes a gente vai sofrer alguma coisa, uma pedra muito grande vai cair sobre a nossa cabeça. A gente não aguenta aquela pedra, a pedra esmaga a gente. Por instinto a gente leva a mão. Faz parte do nosso instinto. Alguma coisa vai atingir nossos olhos. De imediato a gente fecha os olhos e vira o rosto. Às vezes a gente não pensa. O instinto é mais rápido do que o pensamento. Tá? O instinto é muito mais rápido. Principalmente o instinto de mãe, né? O instinto de mãe, esse então, se um filho está ali e a cadeira vai cair, ela já tem o instinto pelo filho e ela vai lá acudir o filho na hora. Então, o instinto de mãe, esse então, nem se fala. Mas, instintivamente, nós temos a nossa prevenção, a nossa resguarda, guardar o nosso corpo, guardar o nosso vaso de barro. Né? Nós temos que manter este corpo físico
que abriga o nosso espírito, porque nós precisamos nos manter encarnados. Nós precisamos completar aquilo que nós nos propomos a fazer no plano espiritual. Então, o nosso instinto está sempre mais rápido que o nosso pensamento, sempre à nossa disposição em milésimos de segundo. Inteligência. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Allan Kardec, a Gênesis 3, item 12. Instinto é incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Quando Kardec fala isso, ele já está lá na Gênesis. Então, eu não tenho dúvidas que quando ele fala alma, ele se refere ao espírito encarnado. Tá? No começo do livro dos Espíritos, antes dele dar a definição de alma, ainda poderia ter alguma dúvida, mas na Gênesis eu não tenho dúvida nenhuma. Então, quando ele fala da alma, que a inteligência da alma, do espírito encarnado, por quê? O que é inteligência? No espírito é a experiência de várias encarnações. Então, você reencarna diversas vezes, você tem diversas aprendizado ao decorrer daquelas encarnações, você vai se tornando uma pessoa com mais bagagem, né? Com mais bagagens, principalmente se você é uma pessoa interessada, como aconteceu, por exemplo, com o André Luiz, no plano espiritual. Ele não quis ficar à mercê, ele quis aprender, ele foi buscar informações, né? No nosso lar. E enquanto que tinha um outro espírito no nosso lar, eu não me lembro agora, mas uma senhora, que ela não tinha bônus horas nenhuma, porque sempre que dava alguma coisa para ela fazer no plano espiritual, ela começava e parava, o oposto de André Luiz, que desenvolveu todas as funções. Aí você pega, ele, na última encarnação ele foi médico, né? No plano espiritual ele continuou se dedicando, as outras encarnações juntas vai criar a inteligência espiritual. Aí vamos falar da carne, do corpo físico, do cérebro. Até então a gente estava na mente, corpo espiritual. Dependendo da programação daquele espírito encarnado, ele pode ter um cérebro, corpo físico, em condições de desenvolver, de lembrar aquilo que a mente que está no corpo espiritual tinha e trazer para a sua encarnação. Então, ele pode ser uma pessoa muito inteligente e o corpo espiritual, o corpo físico, o cérebro, dar condições dele acessar essa informação e ele se tornar uma pessoa numa determinada área ou em diversas áreas, muito inteligente no propósito de evoluir, a colaborar com a encarnação nossa. Como foi o caso do descobridor da penicilina, da antitetânica e diversos outros inventores que trouxeram isso do plano espiritual e conseguiram acessar essas informações, se tornando uma pessoa inteligente. Por outro lado, possa que um espírito tenha todos esses atributos, corpo espiritual, mas o corpo físico seja limitado, o cérebro tenha limitações, e ele não consiga acessar essas informações. Então, é por isso que é bem claro essa parte. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma, a inteligência. O que faz a inteligência? Faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos. Lhes dá o pensamento, a vontade de atuar, consciência de que existe, consciência de que constitui uma individualidade,
meios de estabelecerem relações com o mundo exterior, meios de proverem as suas necessidades. Livro dos Espíritos, questão 71. Então, a inteligência, essa capacidade que nós temos de acessar a nossa mente no corpo espiritual, nos dá esses atributos. Ainda a inteligência. Os animais também possuem inteligência, a despeito de ser uma inteligência rudimentar. Os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Então, a nossa inteligência, a inteligência do homem, faz com que nós sejamos bons ou ruins, mas com consciência. Nós, quando cometemos um ato errado, ruim, nós temos certeza do que nós estamos fazendo. Porque, como disse os Espíritos lá na questão 621, na nossa mente estão todas as leis. Então, se nós cometemos crimes ou qualquer um outro ato contra o nosso irmão, nós estamos cientes daquilo que estamos fazendo. Então, a inteligência do homem, da vida moral, vai nos permitir ser bom ou ser ruim, mas com consciência. E a do animal é rudimentar. Então, fechando-se o Kardec, na questão 604A, ele diz que a inteligência do animal ela é rudimentar, é porque a inteligência do homem não é. Fechamos a inteligência do homem. A inteligência do homem ela é realmente progressiva, enquanto que do animal não. Vamos mudar. Meios de conservação. Como nós devemos nos conservar, né? No Livro dos Espíritos, na questão 704, a Terra produz de modo a proporcionar o necessário aos que habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo não é. Então, tudo que nós precisamos, Deus botou à nossa disposição. Nós só precisamos realmente buscar isso. Nós não pensamos que a gente ficando parado, em inércia, que tudo vai acontecer na nossa vida. Não, nós temos que realmente ir buscar. No mundo moderno, nós temos que estudar, né, aprender a ler, escrever, estudar, arrumar um emprego, ir trabalhar, ajudar no desenvolvimento do planeta, constantemente. E tudo isso a Terra vai nos dar. Se a gente ir e buscar, com certeza, não tenha dúvida que virá a nossa mão. Agora, se nós ficarmos sentados esperando, não vai vir. A Terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. É que o homem está sempre buscando mais. Ele está sempre explorando o planeta além do limite que o planeta pode dar. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 705. Então, o planeta nos dá o necessário para nós sobrevivermos e evoluirmos. Tanto evoluir o planeta como evoluir o nosso espírito. Mas se nós tirarmos do planeta muito mais do que o planeta pode nos dar, ele vai falir. Mas ele não vai falir. Quem vai falir somos nós, porque o planeta vai se regenerar e vai continuar, e nós é que estamos errados nessa história toda. Gozo dos bens terrenos. Nós podemos gozar dos bens terrenos? Com certeza. Assistir uma televisão, passear, ir a um cinema, a um teatro, passear na praça, ir à praia. É importante o lazer. O lazer é importante, tá? O uso do bem da terra é um direito de todos os homens. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Então, nós temos a necessidade também do lazer, não só do trabalho, não só de estudar, trabalhar, levar o sustento para dentro de casa, estudar, vir à casa espírita, fazer caridade, mas nós precisamos também gozar do que o planeta pode nos dar.
Nem só de pão vive o homem. Então, nós não precisamos ficar de consciência pesada se a gente tira um final de semana e passa um final de semana numa pousada, por exemplo, relaxando, descansando, curtindo de uma cidade que nós não conhecemos. Então, não precisamos ter dor de consciência em relação a isso. Faz parte o gozo dos bens terrenos. Kardec 701. Necessário e supérfluo. O que é necessário e o que é supérfluo? Aí que complica um pouco. Porque às vezes a nossa ganância faz com que a gente busque por coisas que nós não necessitamos, né? Às vezes eu trabalho, eu ganho um dinheiro que consigo me manter, mas eu começo a comprar mais do que eu preciso. Enquanto que eu podia pegar esse dinheiro e empatar numa outra coisa diferente, num auxílio a um irmão com uma condição inferior à minha. Mas eu não tenho, às vezes, essa visão. Aí eu compro um par de sapato, chega no outro mês eu compro novamente outro par de sapato, e no outro mês eu compro novamente um par de sapato, e eu estou sempre comprando sapato. Quando eu canso de comprar sapato, eu compro uma bolsa. Não. Aí eu compro um carro, no outro ano eu troco de carro, aí o meu vizinho trocou de carro, eu troco de carro também. Então agora estou falando para os homens, né? Porque é supérfluo. É importante nós termos um par de sapato, é importante ter um par de sapato, um par de tênis, um par de sandália. Passou, parou. Aí, o que o irmão está precisando? O irmão está de tênis, está com compra um par de sapato para o irmão, às vezes está até descalço, né? E comer bem, vamos comer bem, precisamos nos alimentar? Lógico que precisamos. Precisamos comer bem, é saboroso comer bem, é saboroso, mas não é necessário estar todo dia comendo iguarias desnecessárias, gastando em restaurante 100, 150, 200 reais num restaurante. Podemos comer, nos alimentar e procurar ajudar o irmão necessitado. Então, isso é o necessário e o supérfluo. O que é necessário para mim e o que é supérfluo para mim? O que é necessário para o meu irmão? O que é supérfluo para o meu irmão? Então, eu acho que nós temos que ter uma balança em todos os meios. Até na educação, a gente tem que começar na educação. Eu acho que todos deveriam ter uma educação no mesmo nível. Lógico, tem aqueles com um pouco mais de condições que conseguem manter seus filhos em escolas melhores. Mas tem mensalidade de escolas que é tão cara, que eu não vejo necessidade de tudo aquilo. Porque dá um ensino melhor? Legal. Mas é aquele que está lá numa escola que não consegue, que o professor não ganha bem, que o professor falta, que ninguém quer fazer um concurso público para ser professor naquela escola. Então, de repente, aquele alto salário, muito alto, deveria ser um pouco mais baixo, e aquele professor lá da rede pública que ganha pouquinho, deveria ganhar um pouco mais, para ter mais prazer de dar aula, para poder fazer concurso público, para querer poder estar ali e ajudar aqueles irmãos de condições inferiores a manter o equilíbrio, tá? E na saúde é a mesma coisa. Um plano de saúde para gente que já passou dos 50 é caríssimo. Aí se tu vai depender do SUS, é complicadíssimo. É importante o plano de saúde? Até é, mas de repente não precisaria ter. Se nossos hospitais dessem condições para todos se tratarmos na mesma condição, no mesmo patamar, né? Tá certo que se
se você trabalha, se você se empenha, né, desde o começo da tua vida, aí você consegue ter um emprego melhor e ter condições melhores, eu não sou contra. O mundo é capitalista. Eu acho que você realmente precisa almejar sempre mais, mais e mais. O problema é que às vezes o mais e mais é supérfluo. O muito mais é que não deve acontecer. Como o muito menos também não. Então, a rede pública sucateada, a gente precisa de um hospital, não tem, vacinas não tem, uma condição de trabalho daqueles profissionais muito ruim. Então, precisa que essa parte cresça e que aqueles planos de saúde que estão lá em cima, que eles diminuam um pouco, que não há necessidade de tudo aquilo. Vamos ter o equilíbrio, mantendo o capitalismo. Se você realmente desenvolveu mais, pode ter um plano de saúde um pouco melhor, que tenha, mas que o SUS funcione. Então, e a segurança? Mesma coisa. Então, nós precisamos de segurança, nós precisamos de saúde, nós precisamos de educação um pouco mais equilibrado. Que o salário mínimo não seja tão mínimo e que o salário máximo não seja tão máximo. Que o salário baixe um pouco. Eu fico pensando, se eu ganhasse 200 mil por mês, o que eu faria com esse dinheiro? Tem gente que ganha 1 milhão por mês. Né? Eu não saberia gastar esse dinheiro. Ou, não sei. Eles gastam, eles têm jatinho para lá, jatinho para cá, fazem isso, fazem aquilo. Então, o salário poderia ser um pouco mais baixo, e o salário mínimo ser um pouco melhor para dar mais condições às classes um pouco inferiores. Então, é justamente isso, é o necessário e o supérfluo. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade, de amor ao próximo, aos bens que ele dá. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 8. Kardec já falava isso para a gente. A gente vai conseguir resolver isso? Não. Não de imediato. Por quê? Porque Jesus já falava. Né? Há 2000 e lá vai fumaça, Jesus já falava com outras palavras as mesmas coisas que Kardec falou, por intuição. Né? Então, Jesus já dizia justamente isso. Não vos preocupeis com a vossa vida, quando ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quando o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus fala buscai o reino de Deus, não é um reino físico, não é um local físico, é uma satisfação interior de cada um. É dentro de cada um que vai acontecer o reino de Deus, nas palavras de Jesus. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 25, 26 e 33. Então, Jesus já falava, não vamos nos preocupar com o supérfluo, não vamos nos preocupar com o necessário, vamos agir de maneira equilibrada, que tudo vai acontecer a seu tempo. Sim, já desistiu os senadores daquela época já esbanjavam, né? Eles já tinham o supérfluo, muito além do necessário para eles. Então, Jesus já tinha essa visão, Jesus é perfeito, né? André Luiz nos traz um roteiro. Eu trouxe um roteirozinho de André Luiz, mas tem muito, André Luiz é muito vasto nesse ensinamento. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios
que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômagos atormentados. Isso está no Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no livro Espírito de Verdade. E não é só o alimento, não. A roupa também. Muita roupa do nosso guarda-roupa que nós podemos nos desfazer. Aí eu penso assim, eu tenho essa blusa, eu gosto demais dessa blusa, mas eu estou gordinho, a blusa não está cabendo mais em mim, mas eu vou emagrecer, essa blusa vai caber em mim. Então, isso é um pensamento que a gente tem errado. Se a blusa está lá, quando a gente comprou, a gente estava magrinho, usou, aí a gente comeu um pouquinho demais e a blusa encolheu, dá essa blusa para alguém. Quando você voltar a emagrecer, compra outra. Mas oi? Compra outra. Mas passa aquela roupa à frente. O alimento, sempre que for fazer compra, dá para comprar alguma coisa a mais. Compra mais 1 quilo de arroz, compra mais 1 quilo de feijão, compra mais 1 quilo de fubá. Não quer ir na rua distribuir? Vem aqui na Casa Espírita. Procura a Cristina, ela com certeza vai receber esse alimento, vai encaminhar para uma família. Ou venha participar de uma das quentinhas da casa. Vamos dividir mais. Vamos dividir. Vamos tirar aquilo que está supérfluo na nossa vida. Seja a roupa, seja o alimento, seja o par de sapato que a gente não usa, que a gente comprou só porque é bonito. A bolsa. Sempre tem alguém precisando, seja na rua, seja um vizinho nosso. André Luiz faz um roteiro muito importante da nossa divisão, do dividir, do desapego em relação a tudo isso. Eu acho que eu andei rápido demais, mas eu acho que feriado a gente vai concluir um pouquinho mais cedo. Feriado de ontem, né? Aí a casa está... Privações voluntárias e mortificações. Aí, uma coisa que eu observo em Kardec, Kardec fala para a gente que todos somos médiuns, né? Mas Kardec, quando ele pega do Livro dos Espíritos, isso fica muito claro, inclusive no filme, né, no documentário, não sei se todos já tiveram oportunidade de assistir, quem não foi, é bom ir, deve estar no finalzinho já. O Kardec, ele é, na verdade, um organizador do Livro dos Espíritos. Então, ele faz as perguntas, distribui essas perguntas para diversos médiuns de diversos pontos do planeta, ele pega aquelas respostas que não é a mesma resposta, mas com o mesmo sentido, ele organiza, coloca mais ou menos do jeito dele e joga. Então eu digo que Kardec ele era um médium intuitivo, porque as perguntas que ele fazia aos médiuns eram realmente perguntas que parece que ele já sabia a resposta. Que eu acho que sabia, né? Eu acho que lá dentro da consciência dele ele já sabia as respostas já, mas ele pegava com os espíritos por intermédio dos médiuns, vinham as respostas e ele ia organizando. Então, Kardec faz a pergunta: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? É uma pergunta que já parece que ele já sabe como virá a resposta. Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Então, nós temos dentro da gente sempre força para ir buscar o necessário para nós mantermos a lei de conservação.
a lei de conservação do nosso corpo físico, a lei de conservação do nosso planeta, a lei de conservação do irmão carente que está ao nosso lado, a lei de conservação de nós carentes em relação ao irmão pouco melhor do que a gente. Então nós temos condições de pensarmos, de nos organizarmos, de estarmos constantemente evoluindo em relação a essas leis, entendendo que nós podemos viver num planeta melhor, num planeta sem sofrimento, com mais compreensão, com mais amor ao próximo, com mais caridade. Nós podemos nos abraçar mais, nos envolver mais em fraternidade, em carinho, em amor, em compreensão. Isso faz parte da lei de conservação, do instinto que nós temos, desse instinto espiritual que nós trazemos, dessa bagagem espiritual que nós temos, acessando as nossas intuições. Nós, com certeza, podemos fazer com que esse planeta seja um planeta muito melhor do que esse planeta é hoje. E eu acredito nisso porque nós estamos vivendo um período de transição, né? Acredito que a partir dessa transição nós vamos realmente ter irmãos encarnando que vão nos trazer de uma visão melhor, mais simples, essa visão de manter equilibrada todas as camadas sociais que nós temos no planeta. Não estou defendendo que tudo seja linear, não é isso que eu estou defendendo. Eu acredito no capitalismo, acho que pode ter uma linha, mas que essa linha não seja uma linha muito alta, que o muito em cima e o muito embaixo. Mas também não precisa ser uma linha horizontal, mas que seja uma linha com pouca inclinação. É isso que eu defendo. E é isso que eu concluo. Como eu falei, eu acho que andei um pouco rápido. Tenham um ótimo final de semana. Obrigado. Concluí.